Em 2018, um vídeo simples transformou um criador infantil em alvo de toda a internet, e de repente milhões de pessoas começaram a apontar, criticar e rir de tudo que ele fazia. Minguado, virou meme, apareceu em canais gigantes, foi praticamente cancelado antes mesmo desse termo existir. E tudo isso por causa de algo que talvez nem fosse tão absurdo assim para o público dele. Mas aí vem a pergunta, até que ponto a internet passou do limite? Será que ele realmente merecia tudo isso? Ou ele só virou um alvo fácil? Depois dessa avalanche de críticas, ele foi sumindo aos poucos, parou de postar com frequência, surgiram boatos, teorias, até chegar num ponto onde nem ele sabe se vai voltar. E o mais pesado, recentemente revelou que está enfrentando problemas sérios de saúde. Nesse vídeo a gente vai entender o que realmente aconteceu com o Minguado, o impacto de tudo isso na vida dele e qual que é a situação atual do youtuber, as consequências de um cancelamento. Eu sou o Marcelo Milos e depois a vinheta eu te conto. Leonardo Veiga, conhecido como Minguado, ele chegou a ser um dos maiores criadores de conteúdo infantil do YouTube. Ele iniciou seu canal lá em 2015, naquele começo os vídeos eram bem simples, nada muito fora do padrão. Eram gameplays, principalmente de Minecraft, o que acabou ajudando ele a construir uma base sólida de fãs e se tornar um dos grandes nomes desse gênero aqui da plataforma. Mas foi em janeiro de 2018 que Minguado realmente chamou a atenção de toda a internet, e não foi pouca coisa, gente de todo tipo, inclusive influenciadores, começaram a comentar, fazer vídeos sobre ele. Tudo isso aconteceu depois que o jovem publicou um vídeo no YouTube com o título Minguado virou menina. Apesar de ser um conteúdo no mínimo estranho, o vídeo feito com o aplicativo na época que bombava bastante, FaceApp, acabou dando uma projeção enorme para ele. Pessoal, hoje eu tô aqui com um aplicativo muito legal chamado FaceApp Minguado Menino. Caraca, parece muito uma menina. Que moleque retardado do ele fala assim, cara! Virou um meme, espalhou rápido e fez com que vários youtubers comentassem o caso, enquanto o público invadia os vídeos dele para opinar. Na época ele chegou até a aparecer no Treta News, que ali entre 2016 e 2019 era um dos maiores canais de notícias da plataforma, o que dá uma boa ideia do tamanho da repercussão que ele alcançou naquele momento. O problema é que toda essa atenção que o Minguado recebeu não veio de forma positiva. Na verdade, foi bem o contrário. Youtubers grandes começaram a criticar o rapaz, até pela forma como ele passou a falar, já que não usava mais a sua voz normal, se a gente pode dizer assim. Ele dava uma forçada, deixando um tom mais irritante, sabe? Coisa bem típica de influenciador teen, influenciador que visa o seu conteúdo para o público mais infantil. Eu sei que tem uma galera com ódio desse rapaz, assim, um ódio. Foto original. Fala direito, filha da puta! O Easy Nobre assistiu ao clipe do Cauê Moura e comentou: Cauê Moura me representa. Por que ele fala assim, cara? Esse aqui também. Que é bom. Foda-se o roteiro, fazer vídeo. Foda-se. Por que tem gente que sente raiva física de uma pessoa fazendo um conteúdo que pra ela é ruim? Por que ódio? É isso que eu não consigo entender. Dá pra dizer que ele praticamente passou por um cancelamento naquela época, mesmo antes desse termo se popularizar. E o mais curioso é que tudo começou com um tweet lá atrás, quando o Twitter ainda não tinha nem mudado de nome, em que um perfil comentou, fez uma postagem lá falando o que está acontecendo com a internet, se referindo ao Minguado. A partir daí, a indignação começou a ganhar força, foi se espalhando, acabou virando tudo isso aí que a gente viu. Toda essa exposição acabou puxando uma onda negativa também do público desses canais, que passou a invadir os vídeos do Leonardo com comentários maldosos e uma enxurrada de dislikes. A situação chegou num nível tão absurdo que, se você olhar o canal dele, você vai encontrar vídeos até com os comentários desativados. Só que tem um detalhe que muita gente simplesmente ignorou. O público do Minguado era, em grande parte, infantil. E quando você olha por esse lado, por mais que aquilo soe estranho pra gente, essa voz mais infantilizada, mais fina, a voz modificada, e esse estilo acaba até que fazendo sentido, até porque em desenhos, por exemplo, voltados para crianças, os personagens seguem exatamente essa mesma linha. O Ed tá fazendo a abertura da série. Oi, Phineas, o que você tá fazendo? Você tem razão, Ferb.
serve, isso aqui deve servir. Ok, também tem um outro lado, né? Às vezes esses adolescentes ou até adultos que produzem conteúdo para criança passam talvez um pouquinho do ponto. Enfim, não sei se era o caso do Minguado, tá? Porque no caso dele, né, forçar um pouco a voz e fazer até alguns barulhos estranhos acabou virando motivo para tanto hate, não é? Sendo que tinha gente, sei lá, fazendo coisas muito piores. O que a gente olha e acha estranho, às vezes bate até aquela vergonha alheia para o público-alvo, pode ser algo bem divertido, interessante, fazer o quê, né? A real é que a criançada era o público, eles estavam curtindo os vídeos e obviamente não viam problema nenhuma na forma como ele agia ou falava. Ele produzia conteúdo pensado para o público dele, do jeito que funcionava para eles. Para quem era mais velho podia soar irritante, mas para as crianças estava tudo certo. Até porque ele não estava cometendo nenhum crime ou nada do tipo, né? E talvez seja justamente por isso que alguns youtubers saíram em defesa dele, como o próprio David Jones. Obviamente, essa não é a voz real dele, né? Ele tá fazendo um personagem. Eu não sei o que tem que gostar, entendeu? São as pessoas que assistem o canal dele. Então a gente meio conseguiu ver aí que faz mais ou menos um ano que isso já acontece. E que funcionou muito bem pra ele. Então, cara, enquanto o vagabundo fala, ele tá rindo aí, cara. Porque ele está atingindo atraindo pra esse público que ele foi atrás, bicho. Caralho, tá tudo certo pra ele, cara. Tá tudo certo. Eu não vejo nada de errado disso aqui. Acho escroto o vagabundo que tenta esculachar o maluco porque ele tá fazendo voz de criança. Cara, é a parada dele, com as crianças. Tem nada de errado. Eu não sou assim, eu não consigo fazer isso. Eu só consigo ser do jeito que eu sou, entendeu? Mas eu não vejo absolutamente nada de errado. Mas chega uma hora que esse tipo de crítica começa a pesar, e muito, ainda mais na cabeça de alguém que, vale lembrar, tinha por volta ali de 20 anos, né? Não estava preparado para esse ódio por algo que ele já fazia, já produzia, né? E foi aí que ele começou então a se afastar aos poucos justamente daquilo que era o seu ganha-pão. Claro que todo esse hate que o Minguado recebeu foi se acumulando até chegar num ponto em que ele praticamente parou de postar com frequência. Primeiro, ele apareceu com um vídeo chamado Minha Verdadeira Voz, onde ele reagia aos vídeos de outras pessoas reagindo aos vídeos dele. E dá para perceber que mesmo assim ele tentou levar tudo da forma mais tranquila possível. Reagiu tanto dos comentários maldosos quanto da galera que o defendeu. E no final ele mostrou como a sua voz realmente era e ainda tentou ser o mais compreensivo possível, até mesmo com quem o criticou. Mas dá para perceber que, sendo na maldade ou não, todo esse hate acabou dando aquela mexida nele. Eu acho que foi descoberto. Esse vídeo foi só uma brincadeira. Respeito muito o trabalho de cada um que apareceu aqui hoje. Então, eu só brinquei, assim como todo mundo brincou comigo. Mas obrigado a todo mundo que mandou mensagem pra mim no Instagram, no Twitter, nos comentários do YouTube, pessoal me defendendo. Então, gente, eu só tenho a agradecer. Meu objetivo aqui no YouTube é tirar um sorriso de vocês e tentar fazer vocês felizes. Muito obrigado, gente. Depois de tudo isso, o Minguado até continuou postando, só que a frequência foi caindo cada vez mais, aos poucos. E o último vídeo publicado no canal, que hoje já soma mais de 7 milhões e meio de seguidores, foi há cerca de 8 meses atrás, né, lá em julho de 2025. Ele até segue presente em redes sociais, como no Instagram, por exemplo, mas também não posta com muita frequência por lá. As últimas publicações são de agosto e setembro do ano passado, incluindo uma brincadeira, né, pedindo para comentarem com o que o Minguado desenho, né, estaria conectado, enfim, né, além da apresentação aí do seu novo ícone. Ele também tem o seu perfil pessoal, mas assim como o outro não é atualizado com frequência, na realidade é até menos ativo lá que o perfil do canal dele, né? Outra coisa é que o Minguado, ele namorava a tal da Miauzinha, né, com quem ele também gravava vídeos, mas os dois acabaram terminando. Depois disso, ela chegou até a publicar um vídeo explicando o lado dela da história para quem quisesse entender melhor o que aconteceu. Durante esse período em que ele ficou mais sumido, de vez em quando surgiam notícias dizendo que o Minguado tinha sido preso, né? Mas no fim das contas isso não passava de fake news. Hoje a rede onde ele mais posta é lá no X, e no ano passado ele até postou que voltaria a publicar, né? Dando uma esperança para a galera que ainda o acompanha. E é fato que esse pessoal que acompanhava ele realmente gostava dos vídeos, né? E sente saudade até hoje, apesar de que muitos deles
provavelmente já nem consome mais esse tipo de conteúdo. Realmente parecia que ele ainda poderia voltar, até porque, como eu comentei, ele chegou a postar no ano passado. Só que recentemente o youtuber aí, o Serginho Faot, ele fez um vídeo contando toda a trajetória do Minguado, assim como esse que a gente está fazendo agora. E foi ali que veio uma atualização importante. O próprio Minguado, ele apareceu nos comentários, né? Ele agradeceu pelo vídeo, mas disse que infelizmente não sabe se vai voltar a postar. E o motivo? A saúde. Ele contou que está passando por problemas sérios e que precisa focar nisso agora. Mesmo assim, deixou claro que segue com fé em Deus, né, acreditando que vai conseguir superar tudo isso. Abre aspas. Agradeço de coração pelo vídeo e por ter falado sobre. Infelizmente, a internet ainda tem muita gente maldosa que julga sem conhecer a realidade do outro, mas também existem pessoas boas que fazem a diferença e você foi uma delas. Eu realmente não sei se vou voltar, estou passando por alguns problemas de saúde bem sérios e preciso focar nisso agora. Apesar de tudo, sigo com muita fé em Deus e acredito que, de alguma forma, Ele vai me curar e me dar forças para superar tudo isso. Obrigado de verdade pelo apoio. Bom, esse comentário acabou revelando um lado que quase ninguém conhecia, né, e trouxe uma atualização real para quem ainda acompanha e torce por ele. Eu até cheguei a tentar contato com o Minguado no Instagram, perguntando se ele poderia mandar algum áudio, algum vídeo ou conversar com a gente, mas enfim, não tive resposta, né? Inclusive, se ele topar falar um pouquinho com a gente, o canal está aberto aqui para que ele se manifeste, tá? Bom, no fim das contas, o que fica é a torcida para que o Minguado fique bem, consiga se recuperar e quem sabe volte algum dia. Até porque hoje tem conteúdo muito mais apelativo circulando por aí que uma simples voz de desenho animado. Força, Leonardo, que você consiga dar a volta por cima.